Primeira pergunta aqui, Braz, da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Braz. O que falta para sacramentar a negociação com o lateral direito Rafinha? Em um vídeo, o jogador disse que falta pouco para assinar o contrato com o Flamengo. Quem é a repórter? Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Vamos lá. Eu e Bruno, há quase 2 semanas, a gente vem conversando tanto com o Rafinha, tanto com o empresário dele, e algumas vezes com os dois juntos. A gente já encaminhou uma proposta do Flamengo, apresentando algumas questões diferentes de quando ele chegou aqui no ano passado, no ano retrasado, né? Chegou em 2019. Passamos para ele todos os índices, colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo está passando agora. O Flamengo não, né? Todos os times de futebol brasileiro, os times de futebol do mundo. A gente espera ser compreendido por ele. Avançaram as questões estão avançadas. Agora o Flamengo tem tempo para fazer essa contratação, o atleta também tem tempo para avaliar as nossas questões, e a gente espera que tenha um final feliz, que dê tudo certo como aconteceu na primeira vez. Mas não depende só do Flamengo, depende do jogador também. Max Oliveira, canal Domínio Rubro Negro. Boa tarde. O time do Flamengo está na reta final do campeonato e com grandes chances de terminar o Brasileiro sendo campeão de 2020. De que forma o Flamengo pretende blindar o elenco de tantas especulações que saem na mídia a respeito de vinda de técnicos e jogadores para que não atrapalhe o foco principal nesse momento? Eu acredito que o Flamengo está blindado. Pelo menos aqui internamente, as pessoas têm consciência do que tem que fazer essa reta final aqui. Aqui todo mundo é experiente, o Bruno é experiente, eu sou experiente, o Rogério, os jogadores. Agora, a gente não pode responder nem cercear a imprensa, nem os blogs, nem as pessoas que são envolvidas no futebol. A gente tem que respeitar, porque quando alguém escreve alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, a gente parte do princípio que essa pessoa que esteja falando recebeu alguma informação e não esteja fazendo de sacanagem para tumultuar o ambiente. Mas, mesmo assim, a gente tem que respeitar o que a gente vem sempre fazendo. Agora, aqui também está tudo tranquilo. Os jogadores, como eu falei, sabem muito bem o que tem que fazer nessas 2 semanas. O Bruno é um cara já experiente também. Eu também tenho alguma experiência e a gente está contribuindo aí para que essas 2 semanas seja a mais razoável possível para que a gente consiga o resultado que a gente quer. Rafael Melo, Rafa Melo. Braz, como o Flamengo está avaliando o mercado para a temporada de 2021? Tendo em vista que será um ano de muitas convocações, o clube entende que precisa se reforçar para a sequência ou está satisfeito com o elenco atual? É o que eu sempre falo, o Flamengo está sempre atento, é até retórico o que eu falo, o Flamengo está sempre atento ao mercado, as pessoas que trabalham aqui dentro estão sempre atentas ao mercado. Se tiver alguma possibilidade de contratação para chegar e fortalecer ainda mais esse elenco, será feito, a gente está trabalhando para isso. Agora, é evidente que a gente sabe que as coisas, o mundo é outro hoje aqui, pelo menos o esportivo, a gente tem que fazer as coisas com mais tranquilidade, porque existem ainda algumas incertezas entre público de campeonato, nosso sócio-torcedor, enfim, algumas questões que a gente ainda nos coloca num grau de avanço menor do que foi nas outras janelas para trás. João Pedro Granete, coluna do Fla. Em coletiva, o presidente do Internacional afirmou que não deixará fatores externos influenciarem no resultado do Brasileirão.
Como você encarou essa declaração? Acha que essa pressão do time gaúcho pode prejudicar o Flamengo nos bastidores? Não, eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado ainda a chegar, estar nas finais. Eu acho que ele está empolgado, se empolgou um pouco. Até porque ninguém vai chegar e vai ter qualquer tipo de pressão, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional, mas o presidente ficar gritando lá, falando, isso não adianta. A CBF está atento, o Flamengo está atento. E eu já passei dessa fase de ficar passando pela imprensa, discutindo pela imprensa, até porque o que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que ele está fazendo. Mas é por isso. Eu acho que não está acostumado, está empolgado, até merece essa empolgação dele, é pertinente, o time dele está bem, mas tem que ir devagar com a louça, o pessoal lá do Sul. Renan Moura, Rádio Globo. Sendo direto, o Rogério Ceni permanece no Flamengo, independentemente da colocação do clube no Brasileiro? O Rogério é técnico do Flamengo, é o atual técnico do Flamengo, então isso é o que eu tenho que responder, não tenho que responder mais nada. Ele é jornalista de onde ele está? Qual é o jornal dele? Foi o Renan Moura, Rádio Globo. Então, ele é jornalista hoje do jornal do Rádio Globo? É. Amanhã a gente não sabe. Hoje ele é. Então, hoje eu tenho que tratar ele como jornalista. Então, assim, eu não sei, essas perguntas eu não entendo. Ele é um funcionário do Flamengo, igual o Flamengo tem 700 aqui. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo está atento ao mercado? Mais reforços podem chegar? Eu acho que eu já respondi isso. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Em outra situação diferente dos dois começos de temporada, né? Mas o Flamengo está sempre atento ao mercado e espero que a gente continue sempre tendo a possibilidade de reforçar o Flamengo, reforçar o time, até porque isso é um entendimento também do presidente Rodolfo Landim, que sistematicamente cobra e, além de cobrar, ele chega e, com certeza, por ser o presidente do clube, quer os melhores jogadores aqui no Flamengo. E sabe fazer conta. Ninguém sabe mais fazer conta do que o presidente Landim. Então, assim, quando tiver a possibilidade das contratações, é ele que vai decidir, inclusive na parte financeira. Monique Danello, TNT Esportes. Braz, boa tarde. Na última rodada, além da polêmica envolvendo a arbitragem no jogo do Inter, o presidente do Corinthians também se manifestou diante da decisão da arbitragem no gol do Gabi. Como você tem visto essas movimentações antes de um jogo que pode decidir o campeonato? Você pode repetir a pergunta? Desculpa. Claro. Na última rodada, além da polêmica envolvendo a arbitragem no jogo do Inter, o presidente do Corinthians também se manifestou diante da decisão da arbitragem no gol do Gabi. Como você tem visto essas movimentações antes de um jogo que pode decidir o campeonato? Não, o que o presidente do Corinthians fez não foi nada demais, apenas colocou uma opinião dele. Eu acho que tem que respeitar. É o presidente do Corinthians, só que tem um fato que eu acho que é diferente de todos os outros, é que você, nesse caso que eu acho que ele reclamou em relação ao Gabigol, eu acho que a gente também não pode ir contra a tecnologia, diferente do que aconteceu em outro estádio. Ali estava ativo, estava valendo o sistema de monitoramento. Então, eu acho que é um pouco menos questionável, mas o presidente do Corinthians tem todo o direito, não sou eu que tenho que falar o que ele tem que fazer, ele tem todo o direito de questionar qualquer coisa. É um pouco diferente, muito diferente do que o outro presidente falou, do Internacional, quando ele quer botar pressão num jogo futuro, né? Uma situação mais adiante. Enfim, piada isso. Mas vamos lá. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Embora com foco na reta decisiva do Brasileirão,
O Flamengo constantemente recebe contatos de clubes por seus jogadores. Qual a possibilidade da saída de atletas pouco utilizados já para o estadual? Quando tem proposta, o Flamengo analisa, o Bruno analisa, aqui, as pessoas aqui envolvidas analisam, e ou vendem ou não, ou fazem a transação ou não. Isso aí é rotineiro aqui no Flamengo. Raíza Simplício, Gol. Boa tarde, Braz. O Internacional decidiu pagar a multa para escalar o Rodinei? Vocês foram comunicados sobre isso? Como é esse pagamento? É à vista? Parcelado? Bem, existe seja lá como for, está dentro do contrato. A gente ainda não foi comunicado se o atleta será colocado no jogo ou não. Para a gente é um atleta que a gente sempre é um atleta que tem contrato com o Flamengo aqui, um contrato longo com o Flamengo aqui, que a gente respeita muito esse atleta, um atleta que foi campeão aqui também com a gente. E essa possibilidade de botar ou não o jogador em campo, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que é notório, existe um contrato em vigência e o contrato é para ser cumprido. Se ele for colocado em campo, com certeza o Flamengo cobrará a multa. Venê Casagrande, o dia. Boa tarde, Marcos. Há 6 meses, eu te perguntei se tinha chance de o Flamengo querer aproveitar Rodinei no elenco após um empréstimo ao Internacional. Você foi enfático, disse que não. O tempo passou, o jogador cresceu de produção e o Inter está perto de pagar R$1 milhão para tê-lo em campo no domingo. A ideia da diretoria mudou ou o Rodinei segue fora do planejamento para este ano? Não mudou. Eu fui bem claro na época. Eu falei que na época não nos interessava, até porque isso foi discutido com o técnico que estava lá na época. Hoje a gente tem outro técnico e em nenhum momento a gente ainda tratou desse assunto ou falou com o Rogério sobre esse assunto. Então eu só posso responder ao Venê um pouco mais na frente, depois que eu conversar com o Rogério. Mas aqui, assim, quando eu falei há 6 meses atrás, eu falei embasado na parte tática e técnica que foi me passado pelo técnico daquele momento. E agora a gente está em outro momento e isso aí um pouco mais à frente, a gente vai discutir. Mais uma vez aqui, o Rodinei é um jogador, é um atleta, é um ativo do Flamengo, que o Flamengo respeita muito. É um cara que eu aprendi a conviver com ele, que foi contratado na outra gestão. Mas uma boa pessoa, um cara de elenco que todos gostam. E essa situação aí, quem falará sobre esse assunto é o Rogério, um pouco mais à frente. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa tarde, Marcos. Na primeira passagem do Rafinha, havia a cláusula de saída livre para a Europa, que acabou sendo determinante. O Flamengo aceitaria uma cláusula dessa mais uma vez em um possível novo acordo? Vamos lá. Pedro, quando o Flamengo... Eu vou responder a pergunta, mas a gente está com tempo aqui, eu estou com o maior tempo do mundo aqui, até pedir aí para a assessoria de imprensa aí, deixar rolar as perguntas à vontade, para depois eu não ficar lendo no Twitter lá, que não perguntaram, pergunta A, B ou C, para não falar que eu só venho aqui na boa. Eu vim aqui depois de 5-0, depois de 3-0, depois de 3-0, eu só venho aqui aí ficou ouvindo. Então, pelo amor de Deus, deixa andar lá as perguntas lá. Eu e o Bruno estamos com o maior tempo do mundo aqui. Até peço aí para perguntar um monte de perguntas para o Bruno depois. Não, pode perguntar, estou com tempo. Vamos voltar lá do Pedro, desculpa. Pedro Henrique Torre, tá. Você aceitaria de novo essa cláusula, mais uma vez, em possível novo acordo? Vamos lá. Quando eu e o Bruno e toda a diretoria do Flamengo, a gente começou a operação do Rafinha, ele era atleta do Bayern de Munique. Ele tinha história no Bayern de Munique. Ele tinha 14 anos de Alemanha e 8 de Bayern de Munique. E a gente começou um processo para trazê-lo de volta. Quando a gente foi para o convencimento final dele, uma das coisas que a gente apresentou ao atleta,
parte financeira, ele sabe que vai receber em dia, sabia que ia receber tudo, era conhecedor da nossa estrutura aqui, mas uma maneira que a gente podia ativar essa situação dele querer voltar sem preocupação é apresentando a ele uma maneira de retorno que fosse segura, para que, se ele não se adaptasse aqui, não um problema com o Flamengo, adaptação de vida. Imagina, 14 anos de Alemanha, o Rafinha é alemão, os filhos, mulher, ex-mulher, um monte de coisa envolvida, de 14 anos de vida. Então, assim, eu e o Bruno, a gente achava que não teria nenhum problema, seria mais um ponto para o Flamengo, falando o seguinte para ele: Rafa, vamos para lá, qualquer problema, você volta de graça. O Flamengo, é evidente que o Flamengo se defenderia no que pagou para ele, mas seria mais ou menos, o nosso intuito foi esse. Então não foi um descuido, ele sair de graça, voltar para a Europa de graça, não foi descuido. Eu e Bruno, a gente sempre teve nós sempre tivemos essa preocupação. Mas isso foi o que foi oferecido para ele, até porque o que ele ganhava no Bayern de Munique era muito mais do que ele ganhava aqui. Enfim, só para deixar essa questão aí, mas a pergunta é pertinente, a gente está conversando sobre esse assunto também, como a operação ainda não fechou, a gente tem essa preocupação, mas pouco provável dela ser igual ao que foi para trás. Bruno Cantarelli, Band. Braz, como o Flamengo avalia o trabalho do técnico Rogério Ceni até o momento? É consenso de que o time joga melhor futebol da temporada neste momento? Não, o Rogério, a questão do consenso é porque quando um técnico chega, ele chega querendo apresentar a metodologia dele de treino, ele precisa de tempo para se sentir seguro na hora do questionamento ou pedido para alguns jogadores, até pela relação com a diretoria, isso aí com o tempo que vai se obtendo. Eu acho que o Rogério se encontra num bom momento aqui no Flamengo, em todos os sentidos. E é isso, eu não vejo assim como melhor momento, pior momento. Eu acho que é o momento possível, apto, depois de você estar um tempo num clube, seja lá qual for, para que você desenvolva seu trabalho. E é o que ele está fazendo aqui. O Rogério é um bom treinador, a equipe dele é boa, de bom trato. E aí está faltando 2 jogos aí para a gente ver o que vai acontecer. Diogo Dantas, o Globo. Pode pedir para ligar o ar, não? Diogo Dantas, o Globo. Braz, o Flamengo vai aproveitar a boa fase do Rodinei para aproveitá-lo esse ano, mesmo trazendo o Rafinha? Eu acho que eu acabei de responder isso aí. A gente está faltando 2 jogos para acabar a temporada e o Rodinei tem contato com o Inter até o meio do ano e a gente tem tempo para definir isso aí. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Braz, saíram informações sobre o interesse do Besiktas da Turquia no Pires da Mota. Chegou alguma coisa mesmo para o clube? Também havia interesse no Léo Pereira. Como ficou? Oficialmente não chegou nada por ninguém. Raíza Simplício, Gol. Marcos Braz, sabemos que o Carioca já começa em cima do final do Brasileiro. Já tem algum planejamento definido? Os jogadores ganharão descanso? O planejamento está sendo definido e, com certeza, algum descanso os jogadores terão. A gente ainda não definiu, a gente está ajustando isso. Mas isso aí, em pouco tempo, a gente já vai até soltar na imprensa para que não tenha nenhum desencontro de informação. É um final de temporada diferente, né? Não é um final de temporada como os outros. Aliás, é o segundo final de temporada diferente, né, nosso, porque a gente teve um final de temporada que a gente foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão do mundo,
e a gente voltou ali tendo que fazer aqueles ajustes todos lá, e não será diferente. A gente vai fazer para a gente ter uma temporada ainda melhor em 2021. Marcos Coelho, Rádio Tupi. As vendas feitas pelo Flamengo no começo do ano, Lincoln e Yuri César, ajudaram o Flamengo a ficar mais confortável na proposta que chegou para o Everton Ribeiro? Eu acho que não. Eu acho que a questão do Everton Ribeiro, nós todos aqui no departamento de futebol achamos que ele seria imprescindível para essa reta final. O presidente Rodolfo Landim também achou não, e determinou que na avaliação dele também, no que a gente encaminha para ele, né, as decisões finais são deles, ainda mais quando tem alguma questão de que alguma coisa fora do futebol possa querer intervir aqui. Então a gente sempre solicita e a gente sempre recorre a ele, como foi feito aí nesse tempo aí. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Braz, mesmo em reta final de Campeonato Brasileiro, surgem boatos de movimentações políticas visando a eleição que acontecerá no final do ano. Qual a estratégia para manter o time focado nas decisões e não deixar isso ter algum tipo de influência no elenco? Não, o que eu falei aí lá na resposta lá do presidente do Inter, aqui, eu acho que todo mundo aqui é experiente, eu sei o que é processo eleitoral dentro do Flamengo, o Bruno também, igual a mim, e sabe das necessidades, sabe dos cuidados. Aliás, esses cuidados têm que ser pela imprensa também, né? Porque a imprensa, em muitos momentos, mesmo sendo a maioria da imprensa, na maioria maciça da imprensa, ser correta, honesta, e sempre vai atrás das boas notícias, não deixa de, em alguns momentos, quererem usar essa boa imprensa que nós temos. Então, eu acho que os cuidados são nossos e os cuidados de vocês também. A todos da imprensa, eu acho que tem que ter um cuidado para que se faça, que se tenha as informações, se dê as informações, ou que sejam duras, ou que não sejam duras, ou que sejam que os dirigentes gostem ou não gostem, mas que sempre sejam corretas e principalmente honestas. Vene Casagrande, O Dia. A imprensa colombiana noticiou que o Flamengo tem interesse em Hamilton Campas, meio-campista de 20 anos, atualmente no Tolima. O Flamengo, de fato, tem interesse neste jogador? Posso te afirmar que isso aqui não é do departamento de futebol do Flamengo. Posso te afirmar que isso aí não tem nada a ver com o departamento de futebol do Flamengo. Essa informação não procede. A gente, às vezes, eu não gosto de falar muito, porque senão parece que eu estou martelando o jogador, denegrindo o jogador. Às vezes o jogador, coitado, não tem nada a ver com isso, usa o nome dele. Mas, assim, hoje o Flamengo não tem o interesse desse jogador aí. Só isso. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O Flamengo herdou um gramado bem melhor após a final da Libertadores. Qual a importância, principalmente nesses jogos decisivos? Eu acho que a importância todo mundo sabe. O nível de futebol que o Flamengo joga, o nível de jogadores que o Flamengo tem. Quanto mais você tem um campo melhor, um campo qualificado, a gente sempre vai estar mais feliz com isso aí. Eu estou à vontade para falar, porque eu tive aí 8 meses atrás, eu falei que o gramado estava muito ruim, né? Falei que o Flamengo tinha um dos piores gramados, o Maracanã, mas isso há 8 meses atrás. O Flamengo trocou todo o gramado, o Flamengo talvez não foi com tanta rapidez, né, que o gramado se qualificou,
Mas eu acho que mas isso aconteceu e não foi só em função do que a Conmebol fez, até porque a Conmebol não é mágica, né? Eu acho que o Flamengo vinha ali tentando ajustar, e o fato de não ter jogos também no Maracanã, tá certo que na pandemia também não teve, mas se perdeu algum tempo para trocar, para dar mais tempo ao gramado para ele se revitalizar. Eu acho que o gramado agora está bom, vamos embora. Independente que não foi só a Conmebol, acho que o Flamengo também teve, do mesmo jeito que o Flamengo lá atrás, eu estava à vontade para falar que o Flamengo estava precisando se preocupar um pouco mais com o gramado, eu venho aqui falar também que não foi só a Conmebol que melhorou o gramado. Renan Moura, Rádio Globo. Braz, o Domi falou ao GE que não teve respaldo interno no Flamengo. Você considera isso normal? Não, eu acho que teve um problema de tradução aí, não sei se vocês... foi um negócio que eu não quis passar para frente, mas aonde saiu a matéria eu ponderei algumas coisas dentro da razoabilidade. Ele na questão, em algumas questões teve algum problema de tradução. Agora, eu não sei qual é o sentimento que ele falou, não sei qual é o contexto que ele falou, mas eu posso te afirmar que, pelo menos aqui do departamento de futebol, ele sempre teve apoio meu, do Bruno. Aliás, a gente até foi bastante questionado, né, por isso aí, de quererem não internamente, estou falando aí de uma maneira, de modo geral, não quero botar na conta de ninguém, mas queriam que a gente fizesse essa troca há um tempo diferente, anterior do que foi feito, mas a gente achava que ainda não era o momento. A gente, toda vez que contrata um jogador, um técnico, qualquer pessoa aqui, a gente estuda muito, a gente avalia muito e a gente torce muito para dar certo. Aqui, se tem uma pessoa que torce aqui para dar certo aqui, é o vice-presidente de futebol e o diretor executivo, porque isso aí é a gente que é bem questionado. E não foi diferente com o Domi. A gente tentou dar o carinho possível, dar o que nós tínhamos aqui de experiência, mas infelizmente a gente teve que trocar na época, e isso aí já passou, já tem algum tempo. Eu não tive oportunidade de ter, com tranquilidade, ter alguns momentos com Domi depois, mas é o que eu falo, se passou, mas ninguém torce para as contratações, seja lá de quem for aqui, dá mais certo do que a gente. Bruno Cantarelli, Band. Após um ano complexo, o Flamengo terá fôlego para ser o time que mais investe no Brasil na próxima temporada, com mais contratações, ou o maior desafio é manter os principais jogadores? Eu acho que o Flamengo tem esse desafio também. O Flamengo vem com esse desafio desde que foi campeão da Libertadores. Quando você é campeão, quando você faz um ano do jeito que a gente fez aquele, quando você ganha uma Libertadores, quando você disputa um campeonato mundial, em que a gente perdeu no regulamento, a gente empatou com o Liverpool, o regulamento nos botava num segundo momento da disputa, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas o Flamengo, depois de ser vice-campeão do mundo, depois de ser campeão da Libertadores e ter o ano que teve, nada mais do que plausível de que tenha tido várias ofertas em vários jogadores. E com muito esforço aí do presidente Landim, da diretoria do Flamengo, muito esforço do Bruno, a gente veio mantendo, segurando os jogadores, e a gente está aí nesse terceiro ano seguido aqui da gestão, tentando sempre qualificar e segurando. A gente vai aguardar mais um pouco aí, vamos ver como é que vai ser esse final desse campeonato aí,
para a gente ver o que a gente já está vendo, mas para ver com mais clareza o que a gente vai fazer dessa janela. Eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui no futebol do Flamengo é um trabalho de conjunto, de muitas pessoas, mas eu acho que um grande trabalho. A gente, depois de atravessar num primeiro ano, depois de um acidente horroroso, a gente teve as conquistas que a gente teve, a gente chega no segundo ano, tem uma pandemia jamais vista ou jamais pensada, né? Que se fosse no mundo moderno a gente não ter uma vacina por uma determinada doença, e a gente vem lutando contra as coisas novas. No mundo inteiro, se você fizer uma análise, tiveram resultados esquisitos. Não é desculpa para nada, não, só estou aproveitando o momento aqui para falar. Você teve um Liverpool aí que era inquestionável, já passa a ser questionável. Você vai ali para a Itália, ali a Juventus já não está como estava. No mundo inteiro tiveram algumas situações diferentes. O Bayern de Munique foi desclassificado por um time da terceira divisão numa competição como se fosse a Copa do Brasil aqui, a Copa da Alemanha. Então, assim, a gente vem com esforço danado aí, tremendo, para que a gente consiga, junto aí com o presidente Landim, com toda a nossa diretoria, ter mais um ano bom e do tamanho que o Flamengo merece, e do tamanho, mais do que nunca, do tamanho do que a torcida do Flamengo merece. Última pergunta, Braz. Raíza Simplício, gol. Braz, o Flamengo estava buscando um gerente de futebol. Alguma coisa encaminhada sobre isso? Não sei, estava atrás de um gerente de futebol? Não sei. É isso, a gente encerra. Não, gerente de futebol, eu ainda não... Por enquanto, a gente não está atrás de ninguém. Eu respeito a pergunta, respeito a jornalista, mas não sou sabedor disso. Obrigada, Braz. Obrigada, Bruno Spindel. Então, a gente encerra aqui as coletivas, tanto do Marcos Braz e Bruno Spindel, e também a coletiva de apresentação do nosso novo zagueiro, Bruno Viana. Ele que está bastante feliz aí por fazer parte da equipe do Flamengo, vai vestir a camisa de número 30. Nação, eu e Emerson Santos esperamos vocês sexta-feira, às 6h30, anota na agenda aí, coloca o despertador no celular, enfim, ativa o sininho da notificação também no YouTube do Flamengo para vocês saberem que a gente vai estar ao vivo, 6h30, sexta-feira, programa Semana Rubro-Negra. Tudo sobre os esportes olímpicos do Flamengo e tudo também sobre o nosso futebol, tanto do profissional, da base e futebol feminino. Até lá, um beijo. Flá TV é mais Flamengo para você.